Reverendo, Diácono Sarito, ele me levou para comer a melhor feijoada do Rio de Janeiro. Para ver. E hoje ele me levou para comer o melhor nhoque do Rio de Janeiro. E quase derrubou o pregador. Mas teve um café, o melhor café do Rio de Janeiro. E aí colocou o pregador de pé. São esses carinhos, meus irmãos, que fazem a gente amar vocês. Quero convidar você a ir de uma forma totalmente reverente com a palavra de Deus, para se colocar de pé. E vamos ler Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 35. Mateus, Evangelho de Mateus, 26, a partir do versículo 35. Nos diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Podeis assentar, meus irmãos. Você tem costume de anotar? Você tem uma caneta para anotar? Você tem alguma coisa para anotar? Se você tiver, anote aí. Pedro, Tiago e João deixaram o seu amigo orando sozinho, quando tudo em sua volta desabava. Pedro, Tiago e João. Você pode trocar esse nome pelo seu. Esse é um verso de uma canção de um grande amigo chamado Gladir Cabral. Pedro, Tiago e João. Meus irmãos, nós muitas vezes não temos a noção de quem nós somos, ou nós perdemos a realidade de nós mesmos. Nós não nos conhecemos de verdade. A grande verdade dos fatos é essa: nós não sabemos os nossos limites, nós realmente não sabemos até onde nós conseguimos ir de fato. Nós não sabemos a nossa realidade, quem nós somos de verdade. Nós precisamos ajustar o foco.
Eu gosto do Salmo 73, o salmista, né? Não estava conseguindo enxergar a realidade das coisas até que ele entra na casa de Deus, e então as coisas se ajustam na sua mente, ele consegue entender as coisas. Nós passamos muitas vezes na vida por momentos em que nós pensamos que vamos conseguir ir até um ponto, de que nós realmente temos força, de que nós conseguimos fazer as coisas por nós mesmos, mas muitas vezes, e muitas vezes, nós nos decepcionamos a nós mesmos, porque nós não sabemos os nossos limites, nós não sabemos medir as nossas forças, nós não sabemos até que ponto nós realmente conseguimos chegar. De fato, nós não nos conhecemos. E isso é um grande perigo. É um grande perigo que nós passamos na realidade ordinária da nossa vida hoje. Tem uma coisa que me chama a atenção. Eu não sei o que você gosta de ler, o que te chama a atenção para ler na sua literatura normal. Eu não estou falando da Bíblia ou da Palavra de Deus, mas na sua vida cotidiana, temas que te chamam a atenção. A mim, o que me chama a atenção é inteligência artificial. É um tema que eu gosto. Eu gosto de ler sobre isso. Não entendo nada, mas é um tema que eu gosto. Eu vejo alguma coisa sobre inteligência artificial, isso me chama a atenção, eu vou ali dar uma olhada. Eu gosto de ler, eu gosto de entender. E a inteligência artificial nos dias de hoje, mesmo que nós não percebamos, elas têm tomado as nossas vidas. Quem que nos dirige no trânsito hoje? Você normalmente joga no Google, né? E você já teve aquele bug do Netflix, que você fica ali e não sabe o que escolher, e de repente alguém escolhe por você? E se nós formos falarmos em comida, né? Quem tem aplicativos aí de comida, né? De vez em quando te surge, né? Engraçado, perto da hora do meio-dia, né? Tem aquelas sugestões que aparecem assim do nada, né? Parece que eles sabem muito mais do que nós a hora, né? De comermos, e aquilo que nós gostamos. A inteligência artificial tem dominado aí a nossa caminhada das nossas vidas, e a gente não percebe, mas ela já está em tudo. Já está em tudo. Um autor chamado Yuval Noah Harari, você já ouviu falar? Muito conhecido, ele escreveu uma trilogia, Sapiens, Homo Deus e 25 lições para o século 21. É uma trilogia. E vou dizer para você, é boa. Mas o rapaz não é cristão, e é um secularista. Ele é um apologista do secularismo. Ateu convicto. E ele escreveu o seguinte: não estamos fazendo muita coisa para pesquisar e desenvolver a consciência humana. Estamos pesquisando e desenvolvendo habilidades humanas em função de necessidades imediatas do sistema econômico e político, e não de acordo com nossas necessidades de longo prazo como seres conscientes. Eu me esforço cada vez mais para entender os mistérios da Bolsa de Valores e cada vez menos para compreender as causas do sofrimento. Sabemos pouco sobre a mente e, em vez de investirmos em pesquisas, na sua exploração, nos concentramos em nossa velocidade de conexão com a internet e nossa eficiência com os algoritmos. Nesse livro, 21 lições para o século 21, a grande preocupação de Harari é com a inteligência artificial. Porque ele parte do ponto de que vai chegar um dia em que a inteligência artificial, isso já está quase lá, ela vai conhecer mais sobre a sua vida do que você mesmo. E quando isso acontecer, você não vai mais dominar a sua vida, os seus desejos, as suas vontades, e por aí vai. Nesse ponto que a Harari traz a sua preocupação. De fato, não nos conhecemos. Nossas reais necessidades, nossos reais valores, e que dirá fazermos o que Deus quer que façamos.
não temos certezas absolutas de como agiremos em determinadas situações, somos cegos quanto ao nosso comportamento em situações limites. Até sabemos o que deveríamos fazer em situações específicas, mas por termos um conhecimento muito superficiais de nós mesmos, agimos normalmente com grande arrogância. O pior, quando vimos outros agirem com arrogância, condenamos, esquecendo de que faríamos de igual modo ou de modo muito parecido em situações semelhantes. E esse é o caso de Pedro. O que Pedro falou para Jesus? Jesus, eu vou te seguir até o último dia, até o último instante. Vemos isso no versículo 35. Ele se põe com grande arrogância diante daquilo que Jesus falou ao grupo dos discípulos. Mas o detalhe importante ali no texto é que todos os discípulos, todos, versículo 35, olha lá, versículo 35. E todos os discípulos disseram o mesmo. Que iriam com Jesus até o limite final. Quando lemos os evangelhos, muitos pensam que o ato decisivo de Cristo ocorreu na cruz. Mas não, meus irmãos. Eu penso que o ato mais sublime, a luta mais atroz, o caminho mais escuro, o negror de densas nuvens caíram sobre o nosso Senhor no Getsemane. Neste local, a luta mais intensa, a dor mais aguda, a maior de todas as angústias que já se abateu sobre um ser humano em toda a história da existência da vida nesse planeta, ocorreu naquele jardim, naquela fatídica noite, aos pés dos olivais. A cruz maldita foi ensanguentada, sim, pelo sangue precioso do Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Seu santo corpo recebeu as pancadas da justiça divina, que cabia a mim e a você. Jesus, o nosso Senhor, sofreu no corpo as marcas da ira de Deus sobre o pecado. O túmulo recebeu o seu corpo morto e foi testemunha de que a morte não pode conter o autor da vida. O corpo morreu e renasceu para a glória de Deus e a esperança nossa que cremos na ressurreição. Mas é preciso concentrarmos o texto em seu contexto histórico. Esse texto que nós lemos de Jesus ali com os discípulos no Getsemane, ele ocorreu num contexto. E esse contexto, ele narra o fato que se passa na semana principal do ministério de Jesus, a semana para a qual ele veio. O tempo havia chegado, era a hora do plano de Deus ser consumado, a semana da paixão. Em vários momentos do evangelho, Jesus diz assim: não é chegado o tempo, não é chegada a hora, agora ainda não é chegado, mas agora chegou. Chegou a semana da paixão. E esse texto do Getsemane se encontra nesta semana específica. Nesta semana, Jesus chega em Jerusalém e chora sobre a cidade. Jesus faz o seu discurso escatológico, prediz a destruição do templo que ocorreu no ano 70 de Tito, ensina sobre vigilância, fala sobre sua segunda vinda e sobre o dia do grande julgamento. Jesus ainda vai para Betânia, na casa de Simão o leproso, 2 dias antes da Páscoa. Ele vai, se encontra com amigos. Maria, a irmã de Marta, e Lázaro unge Jesus. Você lembra disso? Ela unge Jesus. Os discípulos ali ficam bravos porque dizem que aquele óleo poderia ser vendido por muito dinheiro e dado aos pobres, numa plena falta de entendimento da situação
e falsa caridade. Jesus os repreende, dizendo que ela, Maria, fez um ato de bondade para com ele, preparando seu corpo para a sepultura. Judas, ao ser repreendido, porque era ladrão e queria roubar o dinheiro, sai dali e vai vender Jesus à traição. Um dia antes da Páscoa, os discípulos vão para uma casa ordenada por Jesus para preparar a ceia pascal. Nesta casa, Jesus lava os pés dos discípulos, dá a eles um novo mandamento, promete enviar o Consolador, ora por eles, institui a nova aliança em seu sangue. Aponta ali o traidor, avisa Pedro que ele o negará, e Jesus então convida os discípulos para irem a um local especial, e esse local era um jardim, era o Getsêmani. A palavra jardim, ela significa prensa de azeite, uma referência ao óleo que é extraído das azeitonas. O local situava-se no Monte das Oliveiras, nesta área a abundância delas, local fora dos limites da cidade de Jerusalém, atravessando o vale do Cidrom, onde o grupo acampou durante uma semana. Veja bem o detalhe. Jesus com seus discípulos em Jerusalém, mas eles todas as noites eles iam aonde? Dormir no jardim. Era o local comum onde os discípulos iam com Jesus todas as noites. Aquele local se tornou o ponto de encontro dos discípulos, à noite, para dormir. R.T. France, um comentarista bíblico, afirma o seguinte: se Jesus tivesse mudado de local naquela noite, teria frustrado os planos de Judas. Por quê? Porque Judas vendeu Jesus à traição e sabia onde eles iriam estar de noite. Por quê? Porque todas as noites, durante aquela semana, eles iam para lá, para dormir e descansar. Mas esse local nos faz lembrar do profeta Isaías, quando registrou: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta para o pecado. Isaías 53. Jesus com seus discípulos, uma semana passando a noite para descansar no local da moagem, local da moedura. A prensa era mais que um símbolo, era uma realidade concreta. Ali ao lado de todos, para que vissem, para que notassem o servo sofredor, que começaria a ser moído pelos pecados, meus e seus, ali, naquele local. O local onde estavam seria o mesmo usado por Deus para começar o processo de sacrifício substitutivo. O Getsêmani é o local da moedura do Senhor. O local onde que Jesus começou a ser moído pelos seus pecados. O que Cristo nos ensina com os seus sofrimentos? Será que temos algo a aprender com os sofrimentos do Senhor? Ora, muito. Temos tantas lições para aprender com Cristo em seu sofrimento. Jesus foi plenamente Deus e plenamente homem. Somente um Deus poderia suportar plenamente os sofrimentos que haveriam de se tornar realidade para que a justiça divina se estabelecesse para a salvação de todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem. O que nós aprendemos no sofrimento de Cristo? No sofrimento, Cristo nos ensina a necessidade de Deus. No sofrimento, Cristo nos ensina a necessidade de Deus. Vemos no versículo 36, Cristo expressar uma necessidade, um desejo da presença de Deus, e busca isso em oração. Jesus diz assim: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali
orar. Jesus deseja, naquele momento de intensa agonia que ele vai passar, ele deseja, ele quer, ele necessita de Deus, da presença de Deus, da companhia de Deus. Creio que a lição mais valiosa que o cristão pode aprender com o sofrimento é que ele nos aproxima de Deus. Jesus nos ensina isso. Jesus sofreu intensamente sofrimentos na alma, pois ele sabia a sua hora, não apenas a hora de passar pelo vale escuro da morte ou o vale dos castigos que marcariam o seu corpo, mas Jesus sabia que ele e o Pai se apartariam enquanto ele, Jesus, estivesse sendo o sacrifício perfeito. Haveria uma separação e um profundo sofrimento. Algo inigualável e inimaginável ocorreu com Cristo. Sua agonia, a sua angústia, por essa hora fatídica, foi expresso por Lucas, que era médico e teve essa perspicácia de registro, quando ele diz que Jesus verteu gotas angustiantes como que de sangue em seu sofrimento no jardim. Lucas percebeu isso, que o sofrimento de Cristo naquele momento foi tão intenso, tão profundo, que gotas de sangue saíram do seu corpo. Ele sabia que passaria por momentos difíceis, e para buscar forças fez aquilo que era o seu costume sempre. Buscou se fortalecer em oração, buscou a presença de Deus. O caminho da oração, o caminho da busca de Deus, o caminho da necessidade do Altíssimo é dádiva aprendida nos tempos de angústia e sofrimento. Enquanto o secularismo e as religiões de mistério e tantas seitas que se espalham pelo mundo moderno não conseguem lidar com a realidade do sofrimento, os cristãos entendem que Deus tem os seus propósitos. E os propósitos de Deus com o sofrimento são propósitos pedagógicos. É uma oportunidade de desenvolvermos as virtudes cristãs. O sofrimento nos ensina. O sofrimento nos ensina a depender de Deus. E dependência é sinal de confiança plena. O sofrimento nos ensina a valorizarmos os momentos de oração. O sofrimento nos ensina a desenvolvermos a fé. O sofrimento nos ensina a desenvolvermos a paciência. O sofrimento nos ensina que, como cristãos, participamos dos sofrimentos de Cristo quando sofremos por Cristo. Como fala 1 Pedro, capítulo 4, dizendo: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Mas é importante aqui, meus irmãos, que se afirme que os sofrimentos que Cristo passou são inigualáveis nos seus propósitos, pois seus sofrimentos foram sofrimentos substitutivos e redentivos, além de intensos e completos na sua extensão. Estes sofrimentos na alma e no corpo de Cristo, eles são únicos. Por mais que você tenha sofrimentos em sua vida, eles não serão iguais aos sofrimentos de Cristo. Jamais. Nenhuma pessoa humana passará por algo que Cristo passou, porque os seus sofrimentos são sofrimentos substitutivos. O que Cristo nos ensina em seus sofrimentos? No sofrimento, Cristo nos ensina também o valor da amizade. Cristo nos ensina a necessidade de Deus, mas Cristo também nos ensina o valor da amizade. Cristo vai até o lugar onde inicia a sua moedura com os seus discípulos, estes que afirmavam que nunca o deixariam. Jesus deixa 7 deles em um local e pede a companhia de outros 3, para que fossem um pouco mais ali com ele.
E chegando ali à frente, Jesus revelou a eles o que ia no mais íntimo, no mais profundo do seu coração. Jesus abre o coração para 3 amigos. No versículo 37, o escritor bíblico nos diz que Cristo levou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. E isso nos revela uma grande característica em toda esta passagem: a realidade da natureza humana de Cristo. Pois ele não queria estar só nesse momento. Isso é marcante nesse texto que nós lemos. Jesus é Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Mas Jesus também é homem. Plenamente homem. E essa passagem nos mostra a realidade da experiência humana que Cristo passou. A necessidade de, enquanto se passar por um sofrimento, sentir a falta de ter alguém ao lado. Querer ter alguém ao lado. Querer compartilhar com alguém, querer abrir o coração. Isso é um traço da nossa humanidade. Você, meu irmão, talvez já tenha passado por sofrimentos, lutas, dores, no corpo e na alma. E quantas vezes você não queria ter um irmão ou uma irmã? Não para que sofresse as suas dores, não para que estivesse no seu lugar, não, mas só para poder contar para ela, dizer para ela, dizer para ele: está doendo, está doendo. Isso é ser humano. Isso está na nossa realidade, isso está na nossa vida. Isso prova, nas Escrituras, esse texto nos prova de forma cabal que Jesus Cristo foi homem, como eu e como você, de carne e osso, que sentiu na pele, que sentiu as dificuldades dessa vida. No seu sofrimento, Cristo nos ensina que Ele é plenamente homem e foi sujeito às mesmas dores e fraquezas que qualquer um de nós. Cristo sentiu a necessidade do outro, a necessidade de estar perto de alguém num momento de grande dificuldade e de grande angústia de sua alma. Cristo, sendo pleno homem, pode nos representar diante de Deus como raça, como um de nós. Essa passagem nos aponta o erro daqueles que negam a humanidade de Cristo, pois tem muitos deles por aí, dizendo que não, ele era um espírito, ou ele era somente um Deus aqui, então ele não tinha essa realidade humana. Como os docetistas, que criam que Cristo não tinha encarnado plenamente em carne, ou os apolinaristas que criam que em Cristo a alma divina tomou o lugar da alma humana. Ou ainda os eutiquinianos, que afirmavam que a natureza divina tinha absorvido a natureza humana de Cristo. Não, não, meus irmãos. Cristo Jesus, homem, se revela em toda essa passagem de forma plena e absoluta. Ele sente a necessidade de estar perto de alguém, de abrir o seu coração, de expor os seus sentimentos mais angustiantes. Jesus Cristo, sentindo angústia de se estar só, em um momento de grande dor, convida ali o seu círculo mais íntimo, os seus amigos mais próximos e segreda-lhes algo ao ouvido. Somente homens reais, de carne e osso, passam pela experiência da solidão da alma, na angústia e dor existencial que aniquila toda e qualquer paz interior. Na tradução da linguagem de hoje, esse versículo diz assim: então Jesus
foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui, vigiando comigo. O que Jesus nos ensina, o que Jesus nos revela, o que Jesus nos mostra, é a necessidade de termos amigos nas horas de angústia para abrirmos o nosso coração. Como isso é necessário na experiência humana. O que Cristo nos ensina? No seu sofrimento, Cristo nos ensina que há algo mais terrível do que a ira divina. Presta atenção nisso, meu irmão. Cristo Jesus nos ensina nos seus sofrimentos que há algo mais terrível do que a ira divina. E é preciso voltarmos ao texto bíblico de Mateus 26, no versículo 39. E ali vai dizer o seguinte: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Essa leitura nos leva novamente à cena do jardim. E esta é a segunda vez em que um jardim se torna palco de circunstâncias fundamentais e decisivas para a história da humanidade. No primeiro jardim, o primeiro Adão caiu diante de uma tentação onde todas as circunstâncias lhe eram favoráveis. No segundo jardim, as circunstâncias, elas já não são favoráveis ao segundo Adão, em especial por conta da presença do pecado entre os homens. O pecado agora já existe, o pecado é uma realidade que muda tudo. Diferente daquela realidade do primeiro jardim. O segundo Adão era Cristo, conforme nos fala Coríntios capítulo 15. Ele deixa seus discípulos e vai um pouquinho mais adiante, não tão longe, mas a uma distância que possam se verem. Jesus fica a sós com Deus, iniciando o seu processo de solidão, e a Bíblia diz que ele prostrou-se com o seu rosto em terra. E em seu comentário, R.C. Sproul nos diz o seguinte: no entanto, esta é a única vez em toda a Escritura que vemos Jesus prostrando-se sobre o seu rosto, curvando-se em expressão máxima de humildade perante o Pai. Essa expressão não existe em nenhuma outra parte das Escrituras, é só aqui. É só aqui que você vai ver Jesus com o rosto no chão. As pessoas vão a Jesus e se prostram perante Ele. Isso é normal. E vemos isso nos evangelhos, algumas vezes. Mas aqui é Cristo que se mostra sua total postura e respeito e reverência a Deus Pai. Totalmente um servo humilhado diante de Deus. Seu pedido nesta situação reflete o seu caráter. Ele pede humildemente: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Cada parte dessa oração deve ser entendida de uma forma um quanto mais profunda. Meu Pai. Em nenhum momento Jesus perde a sua identidade. Ele sabe quem é. Ele sabe de quem ele é filho. A sua dignidade está nisso, o seu lastro, a sua filiação. O primeiro Adão, ao ser tentado, pode ter esquecido.
mesmo que momentaneamente, quem era e de onde vinha. Mas Jesus Cristo não, ele não perdeu os seus laços, mesmo vivendo a situação mais angustiante, mais agonizante de sua vida terrena. Ele não abriu mão de sua dignidade, pois nunca esqueceu de onde vinha. Ele vinha do Pai. Se possível, especialistas no Novo Testamento dizem que esta petição veio do mais profundo da natureza humana de Cristo. Agora é preciso dar grande ênfase a esse se, pois isso não existe na possibilidade de Deus. Isso só existe na possibilidade humana. Se eu puder, se eu quiser, se eu talvez. Mas para Deus, se não existe. Deus tudo pode. Tudo pode. Deus é absoluto em seu poder. Então será que não teria uma outra circunstância, uma outra maneira para Jesus? Será que não é possível uma outra conjuntura para pagar a justiça divina? No entanto, a palavra de Deus não nos permite fazermos tais buscas filosóficas. O que nós precisamos é entender aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus revela, aquilo que a palavra de Deus aponta, o que está nela. Passe de mim este cálice. É preciso aprofundar essa questão, não sobre o tipo de cálice, não sobre a experiência do cálice, mas o que é mais importante é destacar o conteúdo do cálice. A Bíblia de Jerusalém, em seu comentário, registra que neste cálice e nestas palavras de Jesus se reflete o medo humano da morte. Jesus sente em toda a sua força o pavor que a morte inspira aos homens e experimenta o desejo natural de escapar dela. Veja, isso é um comentário da Bíblia de Jerusalém. No entanto, isso não se aplica à realidade. Jesus está apavorado, sua agonia e angústia certamente são reais, mas creio que esse não foi o motivo de sua tristeza profunda. Também não seriam os açoites cortando o seu corpo nu, muito menos a imagem da cruz romana, que ele sabia muito bem como os condenados sofriam. Ali no cálice está presente um outro tipo de conteúdo, um conteúdo muito mais terrível. Aos nossos olhos humanos, para mim, para você, homens e mulheres contemporâneos, o pavor da morte, os chicotes romanos, nos parecem aceitáveis como discurso, mas não é correto afirmar isso, visto que, nos 300 anos posteriores ali, ao evento Cristo, cristãos como eu e você, eram dilacerados por feras, eram betumados com piche e serviam para iluminar as praças e as ruas. Cristãos como eu e você se entregavam à morte pela verdade da palavra do Evangelho, pela verdade de Cristo Jesus. Como cristãos não tinham medo de morrer e Cristo estava apavorado com medo da morte. Isso não é real, isso não pode ser real. O meu Salvador não tinha medo de morrer. Claro que não. Agora, o cálice no Antigo Testamento está ligado à ira divina, ou o derramamento da ira de Deus. Assim, o que Cristo irá beber é o cálice da ira de Deus sobre o pecado. E Cristo irá sorvê-lo todo, até a última gota. Isso torna apavorante a cena do jardim para Jesus.
O cálice da ira de Deus sobre o pecado está todo posto à sua frente, à frente de Cristo, e ele deve bebê-lo todo. O pedido de Jesus revela uma característica mais apavorante. Cristo sabe que há uma coisa que é pior do que a ira de Deus. Existe uma situação ainda mais tenebrosa, ainda mais horrenda, e precisamos aprender isso do que o Mestre Jesus nos ensina, pois só Ele que veio da parte de Deus para nos revelar a glória e o caráter do próprio Deus pode nos ensinar. Assim, o que seria pior do que beber a taça da ira de Deus? R.C. Sproul, no seu comentário, escreve o seguinte: Pai, eu evitaria este cálice com todo o meu ser. Eu não quero bebê-lo, porém existe algo muito pior: deixar de obedecer à sua vontade. Deixar de fazer a vontade de Deus é pior para Cristo Jesus do que beber o cálice da ira divina. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo nos ensina através dos seus sofrimentos que pior que a taça da ira de Deus é deixar de fazer a vontade de Deus. Nós, todos eleitos, chamados a sermos cristãos, todos nós temos um plano de Deus a cumprir. Temos uma missão, temos um trabalho a realizar. Entendendo isso, precisamos fazer em nossas vidas aquilo que Deus requer de nós. Sermos fiéis ao seu serviço, ao seu chamado para a nossa vida, para aquilo que Deus nos chamou a fazer. Mesmo que as dificuldades, as dores, os sofrimentos que podem sobrevir sobre nós, precisamos, como o nosso Senhor nos ensina, viver para fazer a vontade de Deus. Jesus no jardim compreende a vontade de Deus, a escolha do Pai. Ele fica agitado, sua natureza humana assim lhe impele. Ainda vai a seus discípulos e então eles estão dormindo, chama Pedro, repreende ele. Nem uma hora pudestes orar comigo? O texto nos diz que eles estão cansados. Cristo fica surpreso com eles, a sua incapacidade, pois nem para orar, uma hora sequer estão prontos, diante dos desafios que os aguardam. Jesus ainda insiste com o Pai pela terceira vez. Ele não para de orar, de suplicar, de pedir, mas a vontade de Deus é soberana e deve ser cumprida cabalmente, pois para isso foi que ele veio ao mundo. O que Cristo nos ensina em seus sofrimentos? A necessidade de Deus, o valor da amizade, e que deixarmos de fazer a vontade de Deus é pior do que beber a taça da sua ira. Como aplicar isso para a nossa realidade, para a nossa vida, para o aqui, para o agora? Se temos a necessidade de Deus, devemos buscá-lo. Nosso tempo de oração e de meditação na palavra de Deus é sinal de que realmente entendemos as necessidades espirituais que envolvem o nosso crescimento como cristãos. Não existe cristão sem oração, não existe cristão que não ame estar com a palavra de Deus e estudá-la. Assim, em nossa vida, na nossa caminhada de fé, devemos nos aplicar cada dia com maior vigor aos exercícios espirituais da oração e da palavra. Meu irmão, como tem sido a tua vida? Tua vida de oração, a tua vida de estudo da palavra de Deus? Você tem encontrado tempo nas suas circunstâncias diárias para aplicar isso na sua vida? Precisamos saber que a realidade da vida requer de nós aproximação com Deus como cristão. Eu e você não podemos estar afastados espiritualmente do Senhor. E como fazemos isso? Nós não precisamos reinventar a roda. Porque irmãos nossos no passado usaram isso muitas e muitas e muitas vezes. O quê? Oração, leitura da palavra.
Não afaste isso da sua vida, meu irmão. Pelo contrário, invista tempo, se dedique a isso, busque ao Senhor. Esteja com o seu coração preparado para que, se a adversidade vir, você esteja firme. E os seus amigos? Tens tido tempo para eles? Tens investido em construir firmes alicerces de amizade que possam te dar suportes em tempos de aflição? As amizades verdadeiras, elas são construídas com muito e muito esforço, com muito tempo e dedicação. Amizades verdadeiras devem ser construídas para que deem frutos. Você tem tirado tempo para seus amigos? Você tem amigos? Eu vou te deixar um desafio esta semana. Ligue para 3 amigos. 3 amigos. Ligue para eles. Ore por eles. E um desafio maior. Marque um café. Invista na amizade. Invista nos seus amigos. Se eles não são cristãos, você não apresentou Cristo ainda para eles? Fale da palavra de Deus, fale da fé que está no seu coração. Invista na amizade. Vontade de Deus para a sua vida. E aqui, meus irmãos, eu confesso que nos últimos meses, muitas vezes, pensei em desistir do seminário. E os motivos são tantos que não me atrevo a numerá-los. Mas uma coisa me sustenta. É saber que nesse tempo eu estou fazendo a vontade de Deus para a minha vida agora. Apesar da dificuldade, apesar das circunstâncias, não tem dia que eu não pensei em parar. Mas eu sei que essa é a vontade de Deus para mim. Eu não posso deixar. Isso tem me dado forças para continuar. Saber que a vontade de Deus para a minha vida é essa. Meu irmão, e você? Você está certo, você está certa que está fazendo a vontade de Deus na sua vida? É isso que Deus quer para você? É esse emprego, é esse trabalho, é essa atividade eclesiástica, é isso que você tem que fazer? Você realmente está cumprindo aquilo que Deus quer para a sua vida? Ter clareza sobre isso é fundamental na caminhada cristã. Nós precisamos entender o que o Espírito de Deus quer fazer através da nossa vida, como que nós vamos glorificar o nome de Deus da melhor forma possível. Senhor, me ajude a descobrir qual é a tua vontade para mim, para que eu seja mais fiel possível ao Senhor. Descobrir como fazer isso está ligado com aquele primeiro ponto. Você tem orado? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem tido comunhão com o Santo Espírito de Deus, que é quem nos encaminha na vida e na experiência cristã? Temos a necessidade de Deus, e assim devemos buscá-lo. Temos a necessidade de amigos, devemos cultivá-los. E devemos fazer a vontade de Deus. Para isso, devemos conhecê-la. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, Igreja Presbiteriana de Botafogo.